Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher ir embora, mãe. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Conceitos alimentados
Palavra maternal, reorganizando minhas energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava meu espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado, feliz. Oh, minha mãe! Exclamei comovido. Deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais! Que ventura! Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vida, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. E meu pai? Perguntei. Onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu. Ah, teu pai, há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Na terra sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência e ao fervor do culto externo em matéria religiosa. Mas no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. 2 delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas e tão logo desencarnou o meu pobre Laerte. A passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas a quem fizera muitas promessas aguardavam-no, ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. A princípio, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual nem a existência desvelada de outros amigos nossos. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual, restringir o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo seu espírito. De algum modo lutou, repelindo as tentações, mas caiu, afinal, novamente enredado na sombra por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Muitíssimo impressionado, perguntei: não há, porém, meios de subtraí-lo a tais abjeções? Ah, meu filho, elucidou a palavra materna,
Eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento de quando em quando, sem obter resoluções sérias. As infelizes das quais se tornou prisioneiro retiram-no as minhas sugestões. Venho trabalhando intensamente, anos a fio. Solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diversos de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui, em nosso lar. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração. Mas debalde, não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. Depois de longa pausa, suspirou, continuando: talvez não saibas ainda que tuas irmãs, Clara e Priscila, vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. Sou compelida a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Luísa me esperou aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa a meu lado, em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares, ainda na terra, que voltou a semana passada, a fim de reencarnar entre eles, num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve para que possamos desdobrar atividades no bem. Assombravam-me as informações referentes a meu pai. Que espécie de lutas seriam as dele? Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos, não comungava todos os domingos. Enlevado com a dedicação maternal, perguntei: a senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames? Não as classifiques assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes. São filhas de nosso Pai igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também. Estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarencio e Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações. Mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que a minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. Aproveitando o minuto que corria célere, interroguei: a senhora que tem acompanhado o papai devotadamente não poderá informar relativamente a Zélia e as crianças? Aguardo ansioso o instante de voltar a casa, a fim de auxiliá-los. Oh, minhas intensas, imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com essa separação?
Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado meus netos periodicamente. Vão bem. E, depois de meditar alguns instantes, acentuou: não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. Quis insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe não reincidiu nele, esquivando-se, delicada. A palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde, ela despediu-se. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então, carinhosa, e disse: não venhas, meu filho. Espero-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso, nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade dessa visita. E, deixando-me nalma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Este capítulo 16 tem informações Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Nós acabamos de ouvir, o capítulo 16 do livro Nosso Lar, que fala sobre a visita da mãe de André Luiz ao filho, lá no Nosso Lar. E tem aqui algumas coisas bastante interessantes, que a gente precisa de refletir, Para mim, me passa esse capítulo que a mãe do André Luiz tenta iniciar André Luiz na fraternidade legítima. Principalmente quando ela fala sobre aquelas moças, aquelas mulheres que haviam estado com o marido dela, enquanto encarnado. Então, ele traiu a senhora com duas outras mulheres. E lá no umbral, ele já estava lá há 12 anos, de baixas vibrações, ou seja, o umbral ele é todo dividido por frequências também. Então, tem um umbral mais leve, o médio, mais grosso. E aí ela disse que ele estava preso na parte muito densa do umbral. E aquelas duas moças também desencarnadas, aquelas duas mulheres também desencarnadas, estavam jungidas a ele. E, com certeza, isso perturbava, prejudicava a ajuda que pudesse ser feita ao pai do André Luiz. E André Luiz, então, usa uns velhos chavões que nós temos aqui no mundo físico, que a gente tem que se cuidar muito dele, que é o chavão que promove julgamentos, Então ele pergunta, essas mulheres infames. E aí, assim, é muito comum a gente classificar pessoas pelos seus comportamentos, às vezes, negativos. E aí, assim, eu falo muito, fulano é infame, fulano é ruim, fulano
sabe, pecaminoso, enfim, fico aí falando. E aí a mãe do André Luiz, que era a principal, digamos assim, prejudicada nisso tudo, que ela foi traída, né? Mas ela sabia muito bem que quem é traído é quem trai, e não a outra pessoa. Então ela falou, olha, não fale assim delas, né? Antes de tudo, são irmãs, doentes, ignorantes e infelizes. Bom, isso é uma bela lição para todos nós, né? Quando a gente tem essa mania de classificar as pessoas, principalmente aquelas que, de alguma maneira, interferem na nossa vida, né? De alguma forma, adentram a nossa vida e colocam ali feitos e fatos que não são agradáveis. Aí a gente tem essa mania, né, de dizer que essa pessoa é infame, que essa pessoa é isso, que essa pessoa é aquilo, e ela inicia André Luiz na fraternidade legítima. Não. Antes de tudo, são companheiros doentes, ignorantes, né, e infelizes. Você, meu irmão, você, minha irmã, faz isso com aqueles que não te agradam. Você tem, né, essa mania de classificar alguém assim, né? Fulano é isso, fulano é aquilo, tal. Então, a gente vê muito nos dias atuais pessoas, né, fazendo comentários e mais comentários sobre posturas alheias. A gente ouve muito disso. Então, o Emmanuel, ele tem uma fala que eu gosto muito, quando ele diz assim: os nossos agressores são os nossos mestres ou desequilibrados mentais. Sabe? Essa frase de Emmanuel, ela é bem basilar, né? Então, aquele que nos agride, ele é um desequilibrado mental e passa a ser um grande mestre para todos nós. A gente, no trânsito aí da vida, a gente encontra pessoas assim de vez em quando, né? Que nos atacam, que, sei lá, ou fazem isso diretamente, ou pior, fazem pelas costas, sabe? No movimento espírita, isso não pode acontecer. Isso não pode. Gente, a chegada do espiritismo no mundo foi um marco histórico de fundamental importância para a humanidade. Quando a gente estuda, né, a chegada do espiritismo no mundo, com Allan Kardec tendo que vencer muitas coisas, inclusive ideias dele mesmo, né? Que ele era um homem de 50 e tantos anos já, e já tinha já era aposentado, né? E consolidado nele toda uma existência. Naquela época, lá no século XIX, 50 anos era muito tempo. E ele consolidado, né? Já nele toda uma vida, seus conceitos, né? As suas posturas, aquilo tudo era extremamente fixado nele. E, de repente, ele teve que mudar aqueles conceitos. Pra você ter uma ideia, ele era participante da Academia de Ciências lá de Paris. Que a ciência, ela peca pelos excessos, às vezes, né? E se torna dogmática também. E ele estava naquilo ali, naqueles excessos dos rigores da ciência. Tudo bem que a ciência tem que ter, sim, seus rigores, mas tem coisas que você tem que buscar pela lógica e pela justiça, porque nem no nosso tempo atual a ciência está podendo medir. Ela não tem ferramenta para medir outros avanços que tem no universo. Mas a gente pode fazer essa percepção pela lógica e pela justiça. E a ciência não aceita, né? Enquanto ela não aceita, ela nega. Então ela devia usar uma outra postura. Olha, isso é possível, sim. Nós estamos em pesquisas. E não negar.
negar veementemente, como às vezes ela nega. Né? Então, o Allan Kardec ele teve que vencer isso nele, para ver pessoas mais simples, né, ou não, botar a mão lá numa mesa, é mesa levantar, girar e tudo. E ele teve que criar um critério científico, que já trazia da academia, para fazer aquelas pesquisas. Conviver com pessoas difíceis, conviver com estruturas institucionais também muito difíceis. Não foi fácil não, minha gente. A vida de Allan Kardec foi bem complicadinha, né? E ele já era uma pessoa mais já chegando quase na hora do desencarne. Como não demorou tanto, né? 13 anos depois do lançamento 12 anos depois do lançamento dos Livros dos Espíritos, ele acabou desencarnando de um aneurisma. Então, é preciso que a gente comece a compreender. Se a doutrina espírita ela chega com tamanha dificuldade e começa a se estabelecer no mundo, ali naquele trabalho daquelas pessoas que estavam junto a Allan Kardec, inclusive a sua esposa, né? Então, nós atualmente também somos executores deste início do espiritismo no mundo. 160 anos, 170 anos é muito pouco tempo para uma doutrina do porte do espiritismo abranger, né, pessoas cheias de conceitos e determinações pessoais. Então, nós todos estamos trabalhando pelo espiritismo, assim como as meninas Baudin, assim como a senhorita Jaffe, como a irmã Dufour, como a Mélie Boudet, como todos aqueles que auxiliaram Kardec, a senhora Pleine Maison, a Fortier, né? Caleri, por exemplo, Delane, Richer, Victor Hugo. Nós também fazemos parte desse grupo de espíritos, cada um no seu lugar, né? Mas fazemos parte da fixação no mundo do espiritismo. Cada um de nós, que somos aqui, professando a doutrina espírita. Então, eu tenho que assumir meu posto no espiritismo, no movimento espírita. Se eu não assumir meu posto, eu posso cometer engano. Você vê, o pai do André Luiz, ele ia lá no culto religioso dele, né? Toda semana ele ia lá. Participava e tal, a coisa toda, né? Fazia todo o mise-en-scène, né? De um grande religioso. O que deu? O que importa é a atitude. O que importa é aquilo que a gente faz. Então, eu posso estar, por exemplo, lá no centro espírita, né? Fazendo, acontecendo, mas será que o meu coração está ali? Será que eu estou entendendo que eu estou fazendo parte da fixação do movimento espírita no mundo? Será que eu estou pensando isso? Ou eu estou ali apenas como uma figura decorativa, um jarro de flores muito bonito, mas que murcham daqui a pouco? Né? Então, nós temos que ter essa noção, porque a volta ao mundo espiritual é muito complexa, ela não é tão fácil assim. A mãe do André Luiz fala um negócio aqui a respeito de duas irmãs do André Luiz. Ela fala assim, a passagem delas pelo umbral não foi muito boa. Quer dizer, passa pelo umbral. Não é? Todo mundo passa? Não sei, mas pelo menos os medianos, como eu, passa pelo umbral. Aí eu vou ficar lá ou não, vai depender de quê? Da minha frequência. Entendeu? Eu não vou ser arrebatado, como falam por aí. Arrebatamento espiritual que já te leva para o sétimo céu. Isso aí são falácias. A gente não pode ficar aceitando essas coisas, né, como uma proposta real. Não, nós vamos provavelmente passar pelo umbral. Se vamos ficar lá, não sabemos. Vai depender de cada um. Se eu sair da Terra com muitos pesos conscienciais,
vai ser difícil eu ter uma passagem boa pelo umbral. Pode ser que eu fique preso por lá. Né? Alguns conceitos se ligam a pessoas do mesmo conceito e me chamam, vem cá, fica aqui com a gente e tal, você é tão bom, você é uma pessoa que vai nos ajudar muito, e a pessoa se sente assim, o poderoso, né? Ou a poderosa. Às vezes a gente sabe desses fatos. A pessoa saiu daqui, desencarnou, chegando no mundo espiritual, queria ser professor de espiritismo. Aí, pronto, ficou preso lá, aquela galera lá, que não queria nada, só queria prendê-lo, ou prendê-la, né? Então a gente tem que tomar cuidado, sabe, amigo, porque a coisa é muito séria, e nós temos que entender essa seriedade para sermos eficazes nas nossas ações. Então, tem muita gente fazendo coisas erradas, né? A gente nota aí na sociedade pessoas assumindo posturas realmente dantescas, né? De xingamentos, de julgamentos, sabe? De fazer mal para os outros, de desejar o mal para os outros. Mas como que a gente vê isso? Né? Tomara que cai, quebra a perna, que isso? Tomara que sempre para o mal. Então, isso tem um custo. Né? Chegando lá, o capítulo que está dizendo, olha, as tuas irmãs tiveram dificuldades, os caras não conseguiram passar. Teu pai está preso lá. Preso por causa das infantilidades dele, no sentido da questão sexual. Né? Foi um galante comerciante. Galante. Sabe aquela pessoa toda bem aparecida, né? Que a sociedade aplaude, nossa, que coisa linda. Mas as atitudes, né, eram nada coerentes com aquilo. Olha, meu amigo, minha amiga, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente tem que estudar para fazer parte. Porque se eu não fizer isso, eu incorro em sérios riscos. Porque eu fico sabendo e erro assim mesmo. Então, se eu estou no movimento, se eu estou frequentando um centro espírita, eu tenho que tomar uma atitude. Eu estou aqui para ficar ouvindo, que nem eu ia lá nos cultos religiosos antigos, ia lá só ouvir e ir embora para casa? Não. O movimento espírita é assim, você foi lá, está gostando, aquilo está te enchendo a alma, então assuma trabalhos. Assuma um posto e se torne digno representante do posto que você assumiu. É difícil, minha gente, você não tem noção. Eu estou com 48 anos, né, do movimento espírita. Nossa, tem casos e mais casos para contar. Mas eu vivi uma época no movimento espírita que era bem diferente de agora. Né? Uma época assim, muito mais fraterna. A gente não tinha vontade de ir embora do centro espírita. Terminava a reunião, a gente sentava lá e ficava conversando. Hoje, mal termina a reunião, o pessoal já está indo embora, correndo para casa. Uma loucura para sair dali, como se ali tivesse espinho, sei lá, tivesse alguma coisa. A vontade de ir embora, né? Hoje é uma tristeza. Uma tristeza. Antigamente, não. Se terminava a reunião, tinha lá, às vezes, uma cantina, e ia todo mundo lanchar lá na cantina. Questão de 50, 60 pessoas lá, sentado, lanchando e conversando, feliz por estar ali, nas dependências do centro espírita. Então, eu vivi essa época muito gloriosa, né? E outras coisas também que eu pude participar, né? Então, se você está no centro espírita, meu amigo, minha amiga, lembra no início que foi difícil e assuma teu posto também. Assuma para valer. Vencendo todos os impedimentos. Tem gente que às vezes está lá no centro, mas acontece uma coisinha que ele não gosta, pronto, vou mudar de centro espírita. Chega lá no outro, também acontece uma coisa que não gosta, eu vou mudar. E aí fica de galho em galho e não faz ninho, né? Então, o espiritismo ele é muito, muito interessante, muito necessário para a humanidade. Às vezes eu fico pensando, sabe, gente?
no futuro, né, no mundo de regeneração, como é que as coisas vão ser bem diferentes, né? Muito diferentes. Onde que a mensagem do Evangelho, aliado, né, à doutrina espírita, que é o estudo do Evangelho mais aprofundado, o Espiritismo é o estudo do Evangelho. Então, pessoas vão começar a entender. Não, eu não vou usar droga, não é porque tem uma coerção, não é isso, não. Eu não vou usar droga porque isso vai me fazer mal. Isso vai atrapalhar a minha evolução, eu sou um espírito imortal. Não, eu não vou brincar com sexo de jeito nenhum. Sexo é um perigo muito grande. Ele é maravilhoso quando bem utilizado dentro das normas corretas da formação de um lar equilibrado. Aí sim. E assim mesmo com todo respeito, né? Não se entra na intimidade alheia sem pagar um custo por isso. E o custo é a frequência que eu recebo. Porque eu estou recebendo uma frequência de outra pessoa. Isso não é de graça. Não se brinca com isso. É um momento de extrema intimidade que, se eu não tiver com boas intenções, eu vou receber frequências negativas. Porque provavelmente eu vou buscar pessoas também que não têm boas intenções. Aí fica uma troca de frequências bem baixas. Mas vai me entupindo, sabe? É como se eu estivesse comendo, e vou ter uma indigestão a qualquer momento desse. E essa indigestão vai ser por expurgo, né? E esse expurgo pode doer muito. Então, eu vou ter respeito para as pessoas. Eu vou estudar, não é porque eu tenho que ter um diploma na parede, não. Eu vou estudar porque eu preciso aprender, eu tenho que saber. Eu tenho que me libertar pelo conhecimento, pela verdade. Então, eu estou estudando por isso. Eu estou trabalhando porque, enquanto eu trabalho, eu desenvolvo arquétipos para virarem virtudes, consolidando em mim potências. Então, a visão de mundo, de participação da vida, vai ser totalmente diferente daquela que a gente vê hoje, né? 4 pontos que nós vamos superar. Muito interessantes. Poder, dinheiro, gula e sexo. O sexo, eu estou falando mal utilizado, não a sexualidade de plenitude, essa não, essa continua, mas a gula também, eu vou comer dentro da medida certa. Poder, eu vou entender que quanto mais eu tiver poder, mais responsabilidade imensa eu tenho nas minhas costas. E dinheiro, meu amigo, ainda bem que vai acabar, né? Então, o meu poder de aquisição vai ser pela razão direta dos meus trabalhos, dos meus esforços. Então, se eu quiser muito dinheiro, ou muito poder de aquisição, então eu vou ter que trabalhar mais, me capacitar mais. Isso vai ser do futuro. Agora, se você coloca uma proposta dessa hoje, a maioria vai rejeitar, porque, olha, ele quer viver do jeito que ele acha que é o certo, né? Ontem eu estava assistindo um vídeo, não era um vídeo, era um programa transmitido pela internet, e eu estava ouvindo uma pessoa falar. A pessoa se porta como um profeta, entendeu? Você olha para a cara dele assim, ele tem aquela barba compridona, sabe? Parece um profeta. Aí começa a falar. Aí você vai observando que ele vai traçando uma teia totalmente negativa para atrair incautos, que nem aranha, fazendo aquelas teias para pegar insetos. Então ele vai traçando toda uma narrativa, né? Ele vai traçando aqui, vai traçando, você fala, meu Deus, uma aparência tão interessante, porque está fazendo tanta coisa boa, né? Porque é inteligente, muito inteligente, mas é só inteligente, não é moralizado ainda. Aí fala. Eu fiquei observando aqui, eu falei, meu Deus, quantas pessoas caem nessa teia, né? São pessoas que não observam o que está sendo dito e acham que é tudo certo. Aquilo ali é tudo certinho.
mas não faz uma análise, né? Uma coisa assim, bem cruzada, né? Mas você está favorável a quê? Ele está pregando o quê? Para quem? Sabe? Principalmente quando se fala de religião, né? De filosofias. Isso aí é muito complicado, sabe? Por isso que o Espiritismo tem uma linguagem bem simples, aparentemente. Entendam vocês. O Livro dos Espíritos é um livro de sínteses. Então, cada resposta, cada pergunta e cada resposta é uma síntese. Tanto a pergunta quanto a resposta. Então, você tem que aprofundar aquilo. Então, leu a primeira vez, leu a segunda, a terceira, familiarizou com o vocabulário, né? com a dinâmica estabelecida ali pela espiritualidade, por Kardec, familiarizou com aquilo, tá, agora vamos estudar. Vamos pegar tudo para estudar. Quando Kardec pergunta sobre o espírito, que eles falam que ele não tem forma, mas se assemelha à cor do rubi, por exemplo. Tem que saber que cor que é o rubi, como é que é o rubi, qual a textura do rubi. Ele citou um elemento, ele deu de exemplo um elemento. Então, tem que buscar esse elemento, tem que conhecer esse elemento. Então, você começa a fazer aprofundamentos. Naquela parte ali das leis morais, nossa, ali é um universo de informações. Então, imagina que no futuro isso vai ser estudado, né, com grandes mestres e bons alunos. Bons alunos e alunas que vão querer saber. Eu estava assistindo uma palestra um dia desse, que a pessoa disse que nós teremos em casa, nós não, eu não, porque já estaria desencarnado, né? Mas lá pela metade do século para frente, que as pessoas terão em casa um determinado aparelho que ele vai sintonizar diretamente com o mundo espiritual. Provavelmente não vai ser na televisão, que é conhecida, né? Porque ela captura frequências aí, em voga por aí. E esse aparelho, não, isso vai ter uma frequência, ele vai ter a captação de frequências do mundo espiritual. Então, você pode, às vezes, conversar com um ente querido, já desencarnado, você pode conversar com o professor, você pode tirar dúvidas, você pode ter aulas. Então, veja como é que isso vai alavancar a possibilidade humana de crescer mentalmente, né? De buscar assuntos mais proveitosos, né? Então, tem um fato aqui muito interessante, que a André Luiz estava preocupado com a esposa, né, e com as filhas, os filhos dele, né? E aí a mãe do André Luiz, que ela não dá o nome dela aqui, né, ela fala assim: eu tenho visitado meus netos periodicamente, vão bem. Quer dizer, ela deu notícia dos filhos dele, está tudo bem, estão indo tranquilos, mas não posso avançar mais. Agora, não fique preso à sua família. Por quê? Porque há toda uma mudança, uma transformação, como a gente vai ver no final do livro. André Luiz consegue na casa que ele morou, né? Então, você vai ver que as transformações vão acontecendo, são necessárias acontecer. Então, eu desencarno, deixo aqui uma situação. Aí fico lá no mundo espiritual, sei lá, 10 anos. Aí eu desperto que nem ele despertou. Bom dia, Ângela. Então, o que acontece? Bom dia, Maria. O que acontece? Não existe pessoas perfeitas. Somos apenas seres humanos procurando por alguém que aceite nossas imperfeições. Bom dia, paixão, Natal. Elisete, isso mesmo. A gente está sempre tentando buscar pessoas que sejam parceiras nossas em algum sentido, tá? Quando a gente conhece o Espiritismo e o Evangelho, a gente então busca parceiros, eu digo assim, companheiros, né, que queiram também esse assunto, para a gente se fortalecer com essas pessoas.
Então, é o grupo que faz o fortalecimento. Né? O grupo, por exemplo, o centro espírita tem que ter um grupo unido dentro do ideal de estudar e trabalhar na doutrina espírita. Então, o grupo se fortalece, um fortalece o outro, para que a gente possa cumprir essa parte da tarefa. Eu estava falando que, às vezes, a gente desencarna e acorda, sei lá, 10 anos depois, e quer saber da família. Então, a gente vai achar que a família está igualzinho quando eu deixei, mas não está mesmo. Não está mesmo. Muita coisa mudou. Né? Muita coisa mudou. Por exemplo, a minha esposa que eu deixar aqui, ela pode ter casado de novo. A minha filha pode ter se perdido pela vida. Aí, né? Meu filho pode ter se tornado uma pessoa aí ligada ao mal, né? As criminalidades. Pode acontecer. Ou não. Então, assim, eu tenho que aguardar que os mentores me orientem, me deem instrução. Então, eu não vou ficar pedindo, eu quero voltar, não. Vou conversar. Você acha que eu devo voltar? Eu estou pronto para ver o que está acontecendo lá? Porque muda, gente. Não tem jeito, muda. Né? Meu amigo, corpo gelado, sepultado, rei morto. Aí vai ter o rei posto, né? O rei posto é outra função. Então, por exemplo, eu vejo muita gente, às vezes, sair do velório, né? Do sepultamento, familiares, né? As pessoas mais ligadas, e dizerem assim, a vida continua, vamos tocar a vida. Vamos tocar a vida agora como? Sem a presença daquela pessoa, que às vezes era forte, era um espírito forte na família. Agora eu vou tocar, nós vamos ter que resolver nós aqui, o que nós vamos fazer? Né? Tem gente que se liberta, né, com a morte da pessoa, que é uma pessoa tão despótica que quando ele desencarna, nós somos uma bênção. Graças a Deus agora eu posso fazer a minha vida melhorar. Infelizmente tem muitas pessoas assim, né? Que eu não seja essa pessoa. No dia que eu desencarnar, que os meus familiares possam dizer que bom, que convivemos junto com ele, mas agora nós vamos continuar a nossa vida do jeito que está e vamos melhorar. Agora vai mudar. Por exemplo, se eu desencarnar hoje, eu tenho um casal de netos e 3 filhos, né? 2 filhos e uma filha. O casal de netos estão na adolescência. Então, eu desencarno. Daqui a 10 anos, eles já são adultos. Eu vou querer aqueles adolescentezinhos que eu deixei aqui? Não, eles têm as vidas deles, eles têm as sequências deles, né? Os filhos também, né? Sabe, minha gente, é muito... Olha, essa questão de desencarnar, como a gente está estudando aqui, né, no livro nosso lá, como essa questão de desencarnar, ela é muito boa, porque ela apura valores. Ela faz a gente evoluir mais rápido. Se não tivesse encarnação, se fosse um contínuo, a gente ia ter muita dificuldade para evoluir. Mas nesse trânsito, né, esses choques de realidades que a gente vai tendo quando encarna e quando desencarna, é que faz a gente crescer. É igual uma estrada de linha reta, só linha reta. Nossa, fica cansativo. Agora, ela tem curva, ela tem lombada, sabe? Ela tem perigos, um monte de coisa, você tem que ficar atento ali para poder conduzir bem teu veículo. Tenho 2 perguntas aqui. Uma é do Ronaldo Macedo, bairro Nordeste, Natal, Rio Grande. Quantos tipos de vibrações umbralinas existem? O chamado abismo é real? Olha, aqui o André Luiz explica que nós temos, sabe, Ronaldo? Nós temos as trevas, o abismo e o umbral. E no meio disso aí tem o mundo físico. Tá? Então é treva, abismo, mundo físico e umbral. Nós estamos no umbral, então, né? O mundo físico deve estar imerso nessas trevas, né? Nessas frequências muito baixas. Mas é claro que cada espírito estabelece a morada que ele quer, mesmo estando em trevas densas, né? E o umbral ele é dividido em 3 dimensões, né? Umbral
grosso, médio e fino, né? Então a gente tem que ver, o nosso lar está no umbral fino. Agora, tem gente que não tem mais como ficar aqui na Terra, pelo menos por hora. Não tem nem como reencarnar, sabe, Ronaldo? Eles estão tão presos a frequências tão pesadas, né, que eles não têm nem como encarnar. O mundo pôde fazer por eles, já fez. Agora eles vão ter que ir para um outro mundo. Mas são seres humanos, são filhos e filhas de Deus, né, que certamente vão encontrar, né, um abrigo, vão encontrar uma forma de mudar. Um dia serão Cristos expandidos. Cristos já são, né? Mas serão Cristos expandidos. Tá? Então, o que a gente sabe das informações do André Luiz é isso. Trevas, abismos, mundo físico e umbral. São as quatro sequências vibratórias inferiores do planeta. Aí depois tem as dimensões superiores, né? Que está bem longe de trevas, né? São mais luzes. Nós estamos ainda no mundo físico, que ainda está também numa região bem trevosa, né? Você vê que você nota isso aí, Ronaldo, nas atitudes das pessoas, né? Nos comportamentos, nas ideias, sabe? As ideologias. Muita gente aí tacanha, né? Daí a importância de estudar o livro Nosso Lar e assistir o filme, né, Os Mensageiros, porque vai mostrar para a pessoa essa realidade que nós vivemos nela. Então eu não vivo só no mundo físico, eu vivo no planeta. E o planeta no sistema solar na galáxia, a galáxia no universo. Olha que sequência aí. Entendeu? Então, se eu estou no mundo físico de um planeta, de provas e expiações, significa que eu tenho tudo para melhorar ainda. Não tenho que descansar, não tem assim, já está bom, já fiz até aqui, está ótimo, nada disso. Nós estamos num processo, e muito primitivo ainda. Nós temos atitudes muito primitivas, sabe, o Ronaldo? Muito primitivas. A gente toma decisões aí para, nossa, parece um macaco, um hotentote, um gorila. Então, aqueles caras grandões assim, sabe, que estufa o peito, arqueia o braço. Nossa, aquilo ali é exemplo de um gorila, né? De um gorila. Sai do carro para bater no outro irmão, porque o outro irmão às vezes com pressa e inadvertidamente fechou o caminho dele, aí ele vai lá e pronto. Nossa, já quer matar, quer brigar, quer dar uma ferrada, pega esse ferro, né, que eles andam coisa no carro, para dar um negócio na cabeça do outro. Isso é atitude bem primitiva, bem violenta, né? Isso quando não tem brigas em eventos, né? Eu lembro que quando jovem, que eu ia muito em esses eventos, né, casamentos, essas coisas, aí assim, começava a festa. Aí você tempo, mais ou menos 1h30, 2, aí você ficava lá e tal. Depois você tinha que ir embora. Você tinha que ir embora porque, como dizia lá, né, o pau vai comer. É uma tristeza, um desrespeito, sabe? Pelos promotores do evento. E se fosse casamento, um desrespeito aos noivos, aos pais dos noivos. E aí começava. Briga para cá, briga para lá, tampa a cadeira na cabeça de um. Então a gente ia. O negócio é o seguinte, marca aí 1h, 1h30, que é o tempo que a bebida alcoólica vai fazer efeito. E se não servisse bebida alcoólica, ninguém ia lá, né? Então nós temos que pensar, Ronaldo. A outra pergunta é da Maria das Dores, está sempre conosco aqui, né? Nesse caso, todas as mães, quando podem ajudar seus filhos depois da morte, principalmente aqueles que estão em dor espiritual, depende da possibilidade da mãe, né, Maria das Dores? Porque às vezes tem mãe que é pior do que o filho. Entendeu? Esse negócio de mãe é muito sério. A mãe é uma coisa sensacional. Se ela entendesse o potencial dela de mãe,
ela seria sempre esse anjo guardião, né? Mas tem mães também que erram, né? Então, se ela estiver de bem, se ela estiver tranquila, como a casa aqui da mãe do André Luiz, com certeza ela vai ajudar. Pode ajudar, sim, tá, mas assim, dentro dos limites dela. A dona Laura conta aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela fala, né? Talvez não saiba ainda, que ela fala que tem que entrar na frequência da ajuda, né? Olha, ela fala, ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa ao meu lado em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, tão grande a perturbação de nossos familiares ainda na Terra, que voltou a semana passada a fim de reencarnar entre eles. Ela está falando daquela menina, a filha que desencarnou, criança. Então, quer dizer, eles ficam lá ajudando, sabe? A maioria das duas fica ajudando. Mas eles não podem fazer por nós. Não tem esse negócio de mamãe me ajuda. Não, mamãe vai te ajudar se ela tiver autorização para isso. Porque senão ela vem como obsessor. Tem tanta gente aí que fica obsidiando família, tanto pai, tanto a mãe, que os filhos ficam pedindo, né? Mamãe, por favor, mamãe me ajuda. Acho que a mãe já é uma santa, o pai já é um santo. Não é nada disso. Você tem que pedir a Jesus, gente. Jesus manda a pessoa que pode. Ou então porque minha mãe virou santa, né? Meu pai virou santo? Não. Tem que amadurecer para isso. Eles estão lá no mundo espiritual numa situação X. Agora, eles podem me ajudar? Não sei. Então, como eu não sei, eu não peço a eles, eu peço a Jesus. Isso é questão de fraternidade. Porque se eu fico pedindo a minha mãe vai querer me ajudar. E ela não pode. Você vê nos casos aqui que a André Luiz conta, que às vezes eles chegam num lugar, lá na crosta, né? Aí vem uma mãe. Ministro, que bom que o senhor chegou, companheiros. Ajuda aqui o meu filho. Quer dizer, ela está pedindo ajuda para o filho. Agora, essa mulher está presa ao filho. Essa mulher podia estar aprendendo mais coisas, né? Porque se ela estivesse ali numa condição de um espírito realmente positivo, bom, ela não precisaria pedir ajuda, ela teria ajuda pessoal. Mas não tem. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Aliás, uma das coisas que isso é lição do beabá do Espiritismo. Não vamos ficar importunando os nossos entes queridos desencarnados, porque nós não sabemos a situação em que eles se encontram. Então, a maioria das duas, se as mães puderem ajudar, com certeza elas vão ajudar. Mas será que elas estão em condições? Então, a gente pede a Deus. Pede a Jesus. Porque aí ele vai indicar, se for ela estiver em condições, será ela ou ele, né? Às vezes a pessoa desencarna e nem sempre é a mãe que vem buscar, nem sempre é o pai, às vezes é um mentor, às vezes é um parente distante, né? Um primo, sei lá, porque às vezes os pais não estão em condições de ajudar naquele momento. A lei de Deus é muito perfeita, ela é absolutamente perfeita, então vai dando a cada um segundo as suas obras. Então, nós temos que amadurecer. O que acontece com o ser humano, e principalmente com o espírita, que ainda não está ligado a estudos, né? E a aceitação, né, do que ele estuda, é que a gente comete esses enganos, às vezes bem infantis. Fica gritando pelo papai, pela mamãe, mas eles podem ajudar sim, sabe? Se vocês tiverem condições, né? Você vê que a mãe aqui do André Luiz, ela não podia ajudar ele pessoalmente. Já foi lá depois que ele já estava refeito, tal, que ela pôde se aproximar dele. Porque talvez ia ser um choque vibracional muito grande se ela fosse antes, por causa da estrutura evolutiva dela. Até esses espíritos mais evoluídos, em melhores condições, às vezes nem pode ser de imediato. Tem que haver uma preparação para o encarnado, para o familiar que desencarnou ou que está encarnado. Então é tudo uma questão de lógica, é tudo uma questão de frequência. A minha frequência é muito boa, tá? Eu posso ajudar? Posso, mas como que eu vou ajudar?
como que eu vou ajudar uma pessoa que não quer mudar os hábitos? Então, a pessoa, às vezes, tem que passar por processos difíceis, como foi o caso do André Luiz lá no Umbral, para ele despertar. Quando ele desperta, aí sim, agora eu posso te ajudar. Então, isso tudo nós temos que entender, porque as nossas concepções de afetos aqui ainda são muito rudimentares. Muito rudimentares. A gente não entende de fraternidade universal, a gente não entende nada disso, né? A gente vive uma disputa permanente e ferrenha, né? Um querendo prejudicar o outro, um querendo criar situações difíceis para o outro, para fazer o outro cair, sabe? É uma coisa horrível, horrível. Mas Deus está no comando e tudo muda, né? Gente, um grande abraço para vocês, um bom final de semana. E na próxima terça-feira estaremos estudando a teoria da beleza no livro Obras Póstumas. Fiquem com Deus. Muito obrigado e até lá, se Deus quiser. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.